Obrigada, boa tarde aí para todo mundo. Vamos falar um pouquinho dos ambientes de saúde. Eu tenho 6 anos e meio de experiência nessa área, estou trazendo aqui um pouquinho para vocês tudo aquilo que a gente passou aí como aprendizado e como experiência, e de fato contar para vocês que muito do corporativo dá dentro da área da saúde, e isso é super importante, né? Olhar para isso é super importante. Então, uma das primeiras coisas que a gente se pergunta é quem utiliza o edifício de saúde, né? A gente sempre pensa no nosso paciente lá, e ele está sempre no foco, né? Então, ele precisa ser o foco, ele vai buscar o hospital. Óbvio, ninguém vai no hospital feliz, né? Não existe essa condição de alegria dentro do hospital, mesmo quando a gente vai ter um filho, ou vamos, né, passar por um momento muito feliz, ele ainda é um momento de bastante angústia, é tenso. Mas tem muito mais gente que utiliza o edifício de saúde. Nós temos o médico, o técnico de enfermagem, toda a família, os engenheiros de manutenção, os engenheiros de engenharia clínica, toda a área clínica do hospital, as nutricionistas, enfim, o edifício ele é bastante denso de atividades, e com isso a área corporativa também é bastante importante. Se a gente olhar na saúde no mundo, a gente vai ver que cada vez mais a gente vai tendo uma expectativa de vida cada vez maior, né? Então, lá, se a gente olhar lá para o Japão, 85 anos é a expectativa de vida hoje, né? E, claro, graças a toda a evolução da ciência, toda a evolução da medicina, isso deu uma condição de vida muito melhor para todos nós. E se olharmos a pirâmide de crescimento mundial, vamos cada vez envelhecer mais, né? Hoje somos 7,6 bi e somos 1 bilhão de pessoas com 65 anos ou mais. Com isso a gente consegue olhar para a saúde e ver que cada vez mais a gente vai adoecer, vamos precisar de edifícios preparados para receber esse envelhecimento, essa nova população que está chegando lá. Se olharmos no Brasil, a gente vai ver um déficit bastante grande em edifícios, em leitos de saúde, né? Hoje no Brasil nós temos 2 leitos a cada 1.000 habitantes. Se a gente olhar lá no Japão, eles têm 14 leitos a cada 1.000 habitantes. Então eles têm uma evolução bastante importante nesse número de atendimentos e tudo mais. Claro que a gente ainda tem muito que evoluir, né? Nós temos muitos hospitais privados que concentram um número pequeno de leitos e muitos hospitais públicos que concentram uma condição bastante grande de leitos. E isso pede para a gente uma atenção especial, né? Todos nós projetamos, tanto na área pública quanto na área privada. Então, olhar para essa área pública é bastante importante também. E se olharmos a saúde do Brasil, né, uma boa parte dessa saúde está lá nos doenças cardiovasculares. Então, a grande maioria da população vai precisar de um hospital. Precisa deste ambiente preparado para esse tratamento. Isso olhando as causas de óbitos. E, obviamente, que as doenças também estão mudando, né? A nossa prática, a nossa vida também mudou. Então, olhar hoje a própria condição do edifício, quanto tempo a gente fica dentro da edificação do edifício que a gente trabalha, e quanto isso promove saúde ou não promove, né? E se olharmos de novo a nossa pirâmide populacional, lá em 2060 nós teremos 228 milhões e teremos aí uma grande parcela da população, 65 anos ou mais. Claro que toda a ciência e toda a tecnologia está aqui para nos dar uma vida melhor. Porém, a gente sabe que a população vai adoecer. E isso é, de fato, uma realidade. E qual é a expectativa desse cliente quando ele vai para o hospital, né? Lá atrás a gente ia para o hospital e procurava saúde, ponto, acabou, né? Hoje a gente quer uma saúde integral, a gente não quer só curar uma doença, a gente quer buscar outras questões, né? A gente quer uma saúde integral, saúde do corpo, a saúde da cabeça, a saúde psicológica. E aí esse cliente, quando ele chega no hospital e ele está doente, a família dele também está doente, né? Todo mundo que está em volta dele está doente. E isso requer uma atenção especial dentro do edifício. Precisamos ter espaços para cuidar da família. Precisamos tratar de terapias complementares. Cada vez mais a gente sabe que as terapias complementares aliviam a dor, fazem com que aquele paciente tenha uma evolução importante de saúde, na verdade de melhora dentro do seu tratamento, né?
Os aspectos nutricionais, então, que é um outro aspecto importante, a espiritualidade, então os ambientes precisam contemplar todos esses âmbitos, né? Suporte à família e aos acompanhantes, então às vezes o paciente fica muito tempo dentro daquela edificação, então precisa ter suporte para isso. Ele precisa ter um apoio dentro da edificação para poder receber todas as necessidades que ele tem, né? O toque humano. A Adriana até falou há pouco tempo, né, da questão do toque. O toque humano é tão importante, tanto para o paciente quanto para quem está dentro do hospital, né? Isso é uma necessidade do ser humano. As interações humanas, né? Por mais que a gente tenha uma evolução em tecnologia e cada vez mais a tecnologia está presente dentro dos ambientes de saúde, as interações humanas, a conversa com o médico, a conversa com a assistência é uma questão bastante importante. Por isso os ambientes também precisam contemplar todas essas interações, né? A arte, a música, o entretenimento, todas as distrações positivas precisam fazer parte desse contexto de saúde, desse ambiente, e precisam contribuir para que esse paciente fique cada vez mais bem, né, e se curando, claro, complementando tudo aquilo que a medicina já traz e já tem bastante consolidado, né? E a arquitetura entra aqui, ó, como um ambiente de cura. A arquitetura é super importante, ela vai dar vai dar condição a que tudo isso aconteça dentro da edificação de saúde, né? Hoje a gente tem uma certificação, a Adriana falou muito sobre certificações de sustentabilidade. A certificação, na verdade, o Planet Tree é uma certificação que olha, na verdade, são desígnios que olham para o paciente na sua completude, completo, né? Ele olha o paciente de uma forma completa. Vocês estão vendo aí algumas fotinhos ao longo da apresentação, são fotos essas são fotos da BP, né? Novos ambientes lá que a gente entregou há pouco tempo, leitos de enfermaria, mas de fato o Planet Tree ele traz esse apelo para que a gente possa olhar o ambiente de saúde não só para o cliente, para o paciente, mas também para quem utiliza o ambiente, e para que a gente possa tratar o paciente em todas as suas complexidades, em tudo aquilo que ele acha que ele precisa, na verdade, para se curar. Existe uma médica lá que hoje atua nos Estados Unidos, que é a Esther. A Esther Sternberg, ela tem um livro que se chama Healing Spaces, são ambientes para cura. E ela fala o seguinte: se a gente tiver ambientes que interajam com as áreas externas, isso promove para o paciente uma produção de endorfina importante para que essa melhoria aconteça, que essa cura aconteça. Então, olhar o ambiente para fora, né? Aquele conceito antigo que a gente precisava deixar tudo fechadinho e controlar o ambiente 100%, né? Hoje ela fala, o ambiente vazio, ele não é um ambiente totalmente branco, ele é um ambiente vazio, ele não é um ambiente que te transmite paz ou que te transmite alegria, né? Ele não é um ambiente que transmite basicamente ausência, né? Ele não te traz nenhum outro benefício. E aí ela começa a colocar isso em números. Nesse livro dela, ela traz isso muito em números. Então ela fala que um ambiente de bem-estar, um hospital de bem-estar, ele reduz mensalmente 12 milhões de dólares em redução de custo. Então, existe uma melhoria do paciente que pode ser contabilizada, né? Então, isso é extremamente importante para o próprio negócio, né? Então, o negócio saúde também precisa ser rentável e também precisa ter esse olhar, né? Então, existem muitos benefícios, como, por exemplo, 75% na redução de quedas. A gente sabe que hoje os pacientes dentro das unidades de saúde, nos leitos de internação, por exemplo, eles têm altos índices de queda, né? Eles caem, isso piora esse quadro, né? Então, a tratativa desses ambientes é uma coisa bastante importante para esse olhar da cura, né? Reduzem 30% os erros médicos, erros de medicação, erros de prescrição. Reduzem 11% as infecções hospitalares, diferente do mundo corporativo. Aqui a gente tem um olhar também com a segurança biológica do paciente. Então, tudo que a gente coloca como acabamentos, revestimentos, parede, piso, tudo isso faz parte também da segurança do paciente, não só como um apelo estético, mas também como um apelo de segurança.
16% em redução de medicamento para redução da dor, né? Então reduz na verdade o uso de medicamentos para redução da dor. Reduz o turnover das enfermeiras, isso é bastante importante. Quanto mais enfermeiras fidelizadas você tiver no hospital, melhora a sua assistência, melhora o negócio, né, como um todo. Aumenta a satisfação do staff, então toda a equipe ficará mais satisfeita. E 95% a satisfação do paciente. Então a gente sabe que isso é bastante importante, então trazer essa realidade do externo para dentro do edifício, então com o verde, com o design de biofilia, tudo isso melhora muito essa condição do paciente dentro das unidades de saúde. Então, quais são as características do edifício hospitalar, né? Se vamos pensar em edifícios hospitalares, o que eles têm de diferente dos outros edifícios, né? Então, os edifícios hospitalares, ele é uma tipologia bastante complexa, né? Ele trabalha com todos os outros edifícios num edifício único, ele é altamente regulamentado, então a gente tem regulamentação para tudo, RDC, vigilância sanitária, então tem regulamentação para todos os itens dentro desse edifício. É uma das principais indústrias do mundo, né? Em todo lugar do mundo existe uma indústria de saúde, existem hospitais, existem clínicas, né? Tem instalação de ativos complexos e dinâmicos. Então, para você instalar uma ressonância magnética, por exemplo, existe toda uma dificuldade, uma complexidade para essa instalação, que você tem que ter o maior cuidado e não pode ofender em nada a operação do hospital, né? O hospital é um edifício que funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana e não para nunca. Ninguém nunca apaga a luz do hospital e vai embora e fala, volto na segunda-feira, né? Não existe isso. Então, o controle ambiental das infecções, né? Ele é bastante importante, esse controle de infecções dentro do ambiente de saúde. O usuário, o paciente, a família, o cliente, todos eles estão bastante fragilizados, então num momento da vida em que todos estão bastante fragilizados, portanto, por isso é importante olharmos para eles também. Múltiplos usuários, então, como a gente viu lá, quem utiliza o edifício da saúde são muitas pessoas que utilizam, né, com muitos olhares. O índice de estresse do colaborador que trabalha dentro de uma UTI, por exemplo, onde tem uma questão de vida bastante importante, é extremamente elevado. Então, qualquer benefício para esse colaborador, com certeza, reduzirá esse estresse, ele trabalhará de uma forma mais eficiente, mais eficaz, né? E de crescimento orgânico, tanto físico quanto organizacional. Então, você entra no hospital, hoje aquele espaço é uma unidade de internação, amanhã ela é uma coleta de sangue, depois ela vira uma outra coisa e por aí vai. Então, ele tem essa característica, né? Os edifícios hospitalares têm essa característica, que é uma tarefa bastante importante aqui para nós arquitetos, né? A gente precisa estar sempre olhando para esse crescimento, organizando esses ambientes, né? Portanto, a importância de um plano diretor para o hospital. Quando a gente olha para hospitais, a gente olha para plano diretor, para onde a gente quer chegar, como é que a gente organiza tudo isso, né? Para onde as coisas foram crescendo e como a gente organiza tudo isso dentro do ambiente de saúde. Então, o hospital ele tem a sua essência lá, que de fato é a parte assistencial, mas ele também é um edifício que é um hotel, né? Então, lá tem toda a hotelaria, né? Lá dentro tem quartos e tem que ter a refeição, e tem que lavar roupa, e tem que trocar o enxoval, né? Então, tem todo esse olhar. É um edifício corporativo, lá dentro tem inúmeras pessoas trabalhando para que aquela assistência aconteça, né? Ele também é uma indústria, né? Então lá a gente tem a farmácia que recebe toda a movimentação, todo medicamento, que distribui todo o medicamento para o hospital, assim como lavanderias, né? Qual o volume de lavanderia, roupa suja que vai, que volta, roupa limpa que vem, enfim. Então é uma indústria e também é um apoio social, né? Então todo mundo tem lá um apoio social. Então um familiar que está acompanhando o paciente precisa ter uma refeição, onde ele tem essa refeição, né? Então precisa ter todo esse apoio social para dentro do edifício, né?
Com isso a gente poderia comparar como se ele fosse uma grande cidade, né? Ele tem muitas complexidades, ele tem grandes fluxos. É importantíssimo que as pessoas tenham acessibilidade dentro do edifício de saúde, né? Isso é uma condição extremamente importante. O paciente precisa transitar em cadeiras de roda, em macas, enfim. Então, essa é uma condição importante, uma condição de manutenção. Pensando de novo, são 24 horas de luz acesa, como é que faz para trocar a lâmpada, né? Sem apagar a luz, ou sem substituir, ou sem retirar o paciente daquela condição que ele está. Tem que ter contiguidade, então eu preciso ter atividades umas próximas às outras. Então, a farmácia precisa estar próxima do leito, que precisa estar próxima de um posto de enfermagem, então toda essa questão de contiguidade é importante. Tem que ter flexibilidade, porque cada dia mais a tecnologia médica nos requer isso dos ambientes e cada dia mais a gente precisa adequar os ambientes antigos às novas condições, né? Precisa ser expansível, precisa crescer, precisa dar possibilidade de crescimento, precisa ser sustentável. De novo, é um edifício que não apaga a luz nunca, né? Como é que a gente faz com o consumo de energia, com as questões de resíduos, de roupa suja, né? Tem que ter controle de falhas. Portanto, quem tem um no edifício de saúde não tem nada, né? Se você tiver um sistema de climatização e não tiver dois, você não tem nada. A hora que para um, você tem que tirar todo mundo daquele lugar e levar para outro lugar, né? Então, o edifício de saúde requer tudo isso porque a gente trata de vidas, né? Então, ele tem todo esse cuidado para o seu planejamento, que é bastante importante. Tem que ter racionalização, porque é um ambiente que fica 24 horas do dia ligado, ele consome muito, né? Ele precisa ter o seu uso racionalizado de forma eficiente e tudo mais que precisa para o tratamento do paciente. Tem que ter controle de custos, porque é um negócio, né? A saúde também é um negócio, né? Então a gente não pode esquecer nunca que tudo isso precisa funcionar de forma equilibrada e sempre com foco na assistência no paciente. Se a gente olharmos lá para o Well, que escreveu um livro lá, Cidade para as Pessoas, os arquitetos adoram esse livro, não? O Well planejava cidades, e se a gente fizer um paralelo entre o livro lá do Well e todos os edifícios de saúde, a gente poderia dizer que a gente precisa nos edifícios de saúde reduzir o trajeto. Uma enfermeira caminha em média dentro do plantão que ela tem lá de 10 a 15 quilômetros por dia. Ela vai no quarto do paciente, ela volta para o posto, ela vai para o quarto, ela volta para o posto, ela vai para o quarto, ela volta para o posto, e disso para mais, 10 quilômetros por dia. A gente da engenharia, que vai para a obra e volta, quando você olha os seus passos lá, já dão uns 7 km por dia, né? Sem fazer assistência direta, né? Então é bastante importante. Segurança biológica e física para os pacientes. Espaços que promovam uma boa experiência. Todo mundo veio aqui e falou de experiência, né? E agora não será diferente. O paciente também precisa de uma boa experiência. E isso é bastante importante para quê? Para que ele de fato se recupere e aquela experiência não seja uma experiência ruim, né? Que ela possa ter o seu valor dentro daquele momento dele. Espaços seguros para a caminhada. Hoje a gente percebe que cada vez mais o paciente que tem condição, né, que o médico autorize, que ele tem condição, ele pode sair do leito, ele pode caminhar por dentro do hospital. Enfim, a própria fisioterapeuta que acompanha ele não precisa ficar dentro daquele quarto de forma rigorosa. Claro, cada paciente tem o seu perfil, né? Nós estamos falando que o paciente de uma UTI, um paciente grave, pode sair de lá, né? Existem outros controles importantes. Espaços para convivências com familiares. A própria certificação lá, os desígnios do Planetri, eles falam sobre espaços de convivência. Então, você tinha uma vida fora daquele hospital e agora você está internado. Lá dentro, você não pode ter uma refeição com a sua família. Então, ter espaços que promovam essa interação com o paciente, né? Espaços externos à unidade assistencial para permanência, que ele possa fazer uma atividade de arte, de música, fora daquele ambiente do quarto exatamente, né? Ambientes com iluminação e ventilação natural e distrações positivas. A iluminação, já se sabe que ela é extremamente importante para o paciente do hospital, porque o ciclo circadiano do dia e da noite, ele regula todos os hormônios do paciente. Então, trancar ele num ambiente que ele não sabe se é dia, se ele não sabe se é noite,
na verdade, piora a condição de saúde dele e não colabora para isso, né? Espaços de convivências com outros pacientes para a promoção da cura coletiva. Então, dentro desses ambientes é possível trocar com outros pacientes que tenham o mesmo problema, ou que gostam, né, ou que gostariam de contribuir com outras pessoas, né? Locais externos para fisioterapias e terapias, áreas arborizadas e sombreadas para que eles possam ficar. A 1,5 toneladas de lixo por dia por paciente internado, pensando em tudo que ele consome dentro do hospital, desde a refeição que é produzida para ele até tudo que se produz, tudo que ele utiliza, né? Medicamento, as caixas, tudo que a gente despreza. Claro que uma boa parte disso pode ser reciclado e é reciclado, né? Não é isso. A questão é que é um volume bastante grande, bastante assustador para quem olha assim, né? Mas de fato é essa a realidade hoje. E energia elétrica, quanto que a gente consome? Então, de novo, lá na ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, fala que um paciente por dia consome 40 kWh. Nós, lá na casa da gente, consumimos 5 kWh. Então, ele está conectado num aparelho, ele utiliza outros aparelhos, né? E olha lá, qual é o grande ofensor dessa conta de energia elétrica que a gente paga são os sistemas de climatização, né? O ar-condicionado é responsável por 49% desse consumo. E a gente fala, não, é a ressonância magnética que consome. Ela só consome e usa outros lá, só 15%. O restante está lá dentro do ar-condicionado, do sistema de iluminação e 13% do aquecimento de água. Então, a parcela mais importante são dos sistemas de climatização. Claro que todas as normativas que nós temos hoje, elas quase nos obrigam a utilizar o sistema de climatização, por uma questão de controle de ar, enfim, do controle de temperatura. Então, o paciente precisa ficar dentro de um range de temperatura específico. Então, tudo isso também, as nossas normativas contribuem bastante para esse consumo. Claro que existem soluções inúmeras hoje para que você consuma menos, né? E a arquitetura tem uma questão bastante importante nisso. De novo, lá os consumo de água, né? Recursos hídricos. A mesma coisa, a gente consome 200 litros de água por habitante por dia. Mais ou menos isso é uma média, né? Lá no site da Sabesp. E um paciente por dia consome 1.200 litros de água por paciente por dia. Então é um consumo bastante elevado, né? E isso até choca, né, todo mundo. Mas essa é a realidade hoje dos nossos hospitais. E, de novo, isso é uma média de todos os hospitais do Brasil, né? Não é só... Claro que cada um vai cuidar disso com maior... Até por ser um recurso natural, se cuida com maior gestão, com maior quantidade de gestão possível. E o enxoval. Quanto troca um paciente dia, né? Um paciente dia gera 10 quilos de roupa suja por dia. E como é que leva? Tudo isso sai do hospital, vai para uma lavanderia fora, ou lava-se dentro do hospital. Então, tudo isso também gera um consumo importante aí de recursos naturais. Se a gente comparar um leito de hotelaria, a gente faz uma troca por dia. Isso gera 2 quilos de roupa suja por leito por dia, né? Então, são números bastante impressionantes se olharmos para o edifício da saúde. E aí eu trouxe aqui para vocês o hospital The Royal Hospital of Chelsea, 1744. Olha lá ele lá em cima. E olha ele aqui embaixo, ele continua exatamente do mesmo jeito. Ele foi sendo renovado ao longo dos anos para um outro uso, para novas tecnologias. Então a arquitetura ela fica e a gente vai transformando o que está dentro dessa edificação para as novas tecnologias, para tudo aquilo que é transformador, né? O edifício hospitalar tem um prazo de validade. Como muito acreditam, uma responsabilidade intrínseca de expandir, reconstruir-se, reequipar-se continuamente. Então, todo dia tem alguém renovando um edifício de saúde, fazendo com que ele, de novo, abarque novas tecnologias e traga tudo com esse novo olhar da saúde, né? E aí nós arquitetos temos uma importante colaboração aqui, né?
Se olharmos aí para o gráfico, a gente tem uma oportunidade de influenciar bastante grande quando a gente começa esse edifício, né? A gente pode influenciar de forma positiva ele com muito baixo custo, quando a gente começa a fazer esse edifício. Então, olhar para ele com esse olhar de transformação, de que ele vai viver muitos anos ainda, que ele vai trazer com ele uma longa história, né? Então, tudo isso é um papel importante nós de arquitetos, né? De termos esse olhar de sustentabilidade, da transformação. E nada disso é possível se a gente não trabalhar com um projeto integrado, né? Não é possível fazer um projeto hoje de saúde sem colocar o cliente como o centro dessa conversa, né? Desse projeto, e colocar todo mundo na mesa, né? E aí discutir e levantar todos os planos, quem tem planos, quem não tem planos, né? Os engenheiros querem casas de máquinas enormes e a gente fica brigando casas de máquina menor porque a gente precisa pôr leito, e o gestor do negócio que quer leito para fazer dinheiro, né? Então tudo isso é uma atividade bastante importante. Então, sem o projeto integrado não existe edifício de saúde hoje, não se viabiliza, né? Então precisa ser integrado, porque vai ter interpretações múltiplas, terá uma maior cobertura para as novas ideias, então vai possível inovar, pensar diferente. Quanto mais pessoas diferentes estiverem na mesa, com olhares diferentes, melhor esse edifício será. Será um aumento da criatividade e da flexibilidade. Então todo mundo flexibiliza um pouquinho, a gente diminui a casa de máquina dos engenheiros, né? Coloca um espacinho lá para as enfermeiras e todo mundo vai, enfim, construindo esse ambiente e se sente dono desse espaço, né? Que talvez seja o mais importante, dono do projeto, dono desse espaço, né? Seremos mais assertivos. Reduziremos o tempo de implantação, até porque todo mundo estará envolvido nessa implantação e nesse projeto. Todos os conceitos de segurança estarão integrados, né? Então, ele não vai se virar um apêndice desse projeto, ele já vai nascer com segurança. Seja ele segurança biológica, segurança assistencial, segurança patrimonial, né? Incorporar os conceitos de manutenibilidade, que são os conceitos para manutenções futuras, né? Os ar-condicionados precisam ser limpos, as grades precisam ser limpas, enfim, existem todo um processo de manutenção que acontece dentro dos edifícios, pintura dos quartos e tudo mais. Distribuição e armazenamento do enxoval e da alimentação. E o arquiteto tem um papel importante de ser um integrador de todas essas interfaces, né? O arquiteto talvez tenha um papel mais importante aqui, que é o de equilibrar os desejos, né? E que tudo esteja dentro do projeto de forma bastante equilibrada e contemplando tudo aquilo que precisa, sem esquecer nunca que o cliente é o centro, é ele que vai receber esse atendimento e utilizar esse ambiente, né? A sustentabilidade. Olhando para todos esses números, a gente consegue ver que é uma questão bastante importante, né? O edifício de saúde é um edifício que vive 24 horas por dia, 7 dias da semana, ele não desliga nunca, por isso o tripé da sustentabilidade precisa estar sempre dentro desses edifícios. Esse olhar é bastante importante para que ele possa ter essa longevidade. Eu trouxe ali uma foto de um tomógrafo que é de um hospital municipal. Então, os hospitais públicos, né, nossas atividades para os hospitais públicos, eles também têm melhorias e pequenas ações que também trazem humanização e também trazem esse olhar do cliente para dentro do edifício, né? E para que tudo isso dê certo, não tem como a gente esquecer da comunicação, né? Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade, as suas competências, as suas entregas. E a comunicação é o segredo para essa atividade, para o edifício de saúde ter sucesso, né? Sem comunicação, sem integração, não existe ambiente de saúde, né? Os edifícios de saúde. Então, aí para concluir aí com vocês. Existe uma tendência de fato de aumento da população, com isso, aumento dos edifícios, da utilização dos edifícios hospitalares. A cura vai além da medicina, né? A medicina, ela, claro, tem um papel extremamente importante, mas contemplar todas as esferas do edifício para que a gente possa promover uma experiência e um atendimento diferenciado.
O valor da arquitetura hospitalar está nos benefícios indiretos para o paciente. Às vezes ele não percebe o ambiente, mas ele vive naquele ambiente. Então isso é um benefício indireto, que tem o seu valor e é extremamente importante. Não há atividade de saúde sem facilities, sem manutenção, sem reformas contínuas, sem atualizações e sem expansões. O ambiente só existe saúde, atividade de saúde, atividade assistencial, se a gente conseguir olhar para tudo isso. Não é possível propor um edifício de saúde sem olhar para a sua sustentabilidade, para a sua segurança física, biológica e patrimonial. O arquiteto tem uma grande influência e pode ser um influenciador para novas decisões, para as inovações e para, de fato, que a gente transforme esse ambiente de cura. Então é isso que eu trouxe aqui para vocês hoje, um pouquinho desse olhar para o ambiente de saúde. Muito obrigada a todos. Não fuja, não fuja. Não é possível.